Entendi da parte de Deus que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, quer trazer para nós uma reflexão sobre a saúde integral do discípulo. E o tema de hoje é vivendo em saúde integral. E quando eu falo saúde integral, eu estou falando de uma proposta espiritual que busca a vida saudável, tanto a vida espiritual, emocional e física, porque saúde não é apenas o que você faz com o seu físico, saúde também é o que você faz com suas emoções, e saúde também é como você lida com a sua espiritualidade,
ou como você se relaciona com as coisas espirituais. C.S. Lewis escreveu que a saúde espiritual de um indivíduo é exatamente proporcional ao seu amor por Deus. Ou seja, a saúde espiritual de alguém é algo proporcional ao seu amor por Deus. Então, um indivíduo saudável espiritualmente é um indivíduo que ama a Deus de todo o coração, forças, alma, pensamento, atitudes. E essa saúde espiritual do indivíduo é algo que o conduz nas suas emoções, na sua saúde emocional, e que também, por consequência, a saúde emocional vai trazer para esse indivíduo a saúde física. Mas o que eu quero trabalhar hoje com os irmãos é que, diante das Escrituras, uma espiritualidade sadia não é algo separado das suas emoções, não é algo separado da forma como você trata o seu corpo físico, porque o indivíduo espiritualmente saudável, ele não é um indivíduo que separa a sua saúde espiritual do restante da sua vida e das suas relações pessoais. Pelo contrário, a nossa saúde espiritual, ela interfere nas minhas relações interpessoais, e por isso interfere na minha relação comigo mesmo, e por isso interfere na minha saúde emocional, e por isso vai influenciar, nortear e guiar a minha saúde física. O indivíduo espiritualmente saudável vai ter todas as condições para viver uma saúde emocional e física, mas quando nós negligenciamos uma ou outra, então imagine alguém que busca muita saúde física, mas negligencia a espiritualidade. O que vai acontecer com esse indivíduo? Ele vai ser alguém com um corpo muito saudável, mas com um ego muito inflado, né? Ele vai ter um corpo sarado com um ego inflado, né? Ele treina na academia, come direitinho, mas ele não exercita a espiritualidade. Vai ter um ótimo corpo físico com uma péssima característica de caráter, né? Com uma péssima personalidade. Pessoas egocêntricas, cheias de si, ou imagine o contrário, da pessoa que trabalha muito as suas emoções e vai na terapia e busca sempre cuidado emocional e busca sempre livros que levam a ela uma edificação pessoal, mas não trabalha a espiritualidade. O que vai acontecer com essa pessoa? Uma pessoa que acredita que o auto-amor ou o amor próprio é o mais importante que tudo. O importante é você estar bem. Só que na filosofia de que o estar bem é o mais importante, não se percebe que os outros não ficam bem, porque você acaba passando por cima das pessoas, ou destruindo pessoas, ou destruindo relacionamentos, ou negligenciando a sua vida em adoração, porque você não existe para ser feliz. Essa é uma mentira desse mundo. A grande mentira dos valores do mundo atual é: você existe para ser feliz. Você não existe para ser feliz. A felicidade é uma consequência de um propósito real de existência, e a espiritualidade nos traz esse propósito. A espiritualidade alinha qual é o meu propósito de vida, qual é a razão da minha existência. Então, quando eu renovo e realinho o meu amor a Deus, isso começa a estabelecer relacionamentos saudáveis comigo mesmo e com os outros, e por consequência isso traz disciplina, dedicação e cuidado físico, porque eu estou bem comigo, estou bem com os outros, estou bem com Deus. Para fins didáticos, gostaria de estabelecer com os irmãos os seguintes termos de igualdade: saúde espiritual é igual a amor a Deus, que é igual a santificação pessoal. O nosso amor a Deus, de forma prática, a gente precisa mensurar o amor a Deus. Então, como é que a gente sabe que alguém ama a Deus de verdade? Ou como que a gente sabe que alguém de fato vive a espiritualidade? Porque se a gente não definir os termos de forma prática, fica tudo muito vago. Então, como é que eu sei que o amor a Deus está sendo realizado? Quando eu busco santificação pessoal. Agora, cabe-nos então entender e compreender o que é santificação. Porque se eu desenvolvo a ideia de que a santificação integral, que nasce do amor a Deus, reorganiza e equilibra todo o meu ser, ou seja, a santificação integral que nasce do amor a Deus é algo que me proporciona saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, então eu preciso compreender o que é santificação. E como a santificação está ligada com a saúde espiritual, física e emocional, e como tudo isso nasce do amor a Deus. O apóstolo Paulo,
ele sempre tinha uma visão integral do ser, uma visão holística. Ele sempre enxergava o reino de Deus, não necessariamente em dimensões diferentes, mas ele sempre enxergava o reino de Deus como algo presente, manifesto aqui hoje. Ele traz essa ideia sempre em Colossenses capítulo 3, capítulo 1, a ideia de que tudo que eu faço deve ser feito para a glória de Deus, como para Deus e não para os homens. O conceito de que você vive a todo tempo num âmbito espiritual e que todas as suas relações pessoais estão aí de alguma forma marcadas pela sua espiritualidade. Mas ele escreve algo que me chama a atenção lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22 a 24, que é o seguinte: 1 Tessalonicenses 5, 22 e 24: afastem-se de toda forma do mal, e que o próprio Deus os santifique inteiramente. Então aqui Paulo vai falar sobre santificação, mas não é qualquer santificação. Ele vai falar aqui sobre santificação integral, que é igual à saúde espiritual. Que o próprio Deus os santifique inteiramente. Ele vai dizer que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E aquele que os chama é fiel e fará isso. O apóstolo Paulo estabelece aqui que você se manter irrepreensível, você manter-se em um amor fiel a Deus até a vinda do Senhor Jesus Cristo, é algo que depende de uma santificação integral, a qual inclui santificação do espírito, santificação da alma e santificação do corpo. Paulo parte de um pressuposto tricotômico, que o ser humano, ele tem espírito, ele tem alma e ele tem corpo. E o meu espírito, a minha alma e o meu corpo precisam ser santificados, porque diferente de uma mera visão dicotômica, espírito não é sinônimo de coisas boas e corpo sinônimo de coisa ruim. Não. Pela revelação das Escrituras, a sua espiritualidade pode ser boa ou ruim, e o seu corpo pode ser bom ou ruim. O que vai depender é a forma como você vive e santifica espírito e santifica corpo. Vocês sabem que santidade, santificação ou ser santo, ou em original nas Escrituras aparece lá em Êxodo 19, que Deus vai fazer para si um povo santo, e essa palavra santo é Kadosh. Kadosh significa literalmente separar, mas no contexto em que Deus chama o seu povo para ser Kadosh, Ele não chama o seu povo para ser apenas diferente, separado do restante dos povos. Ele chama o seu povo para se entender e para se manifestar como uma propriedade exclusiva de Deus, porque ser separado é diferente de se entender ser propriedade de uso exclusivo. Separado eu apenas separei, pumba, está aqui, está diferentão, está longe de todo mundo, está diferente, está distante, isso é ser separado, separei. Mas ser de uso exclusivo é diferente de ser separado. Ser de uso exclusivo significa que você tem um propósito, mais do que estar separado, você tem um propósito, que é servir aquele o qual é o seu dono. Santificação nas Escrituras significa você viver exclusivamente para aquele que é o seu proprietário, porque você foi separado para um uso exclusivo do seu proprietário. Então eu tenho aqui a minha água, né? Essa água é minha, ainda mais em tempos de Covid, está aqui, ó, está aberta. Se alguém vier aqui pegar a minha água, eu falo, essa água aí é minha, tira a mão, porque ela é minha propriedade. Se você pegar a minha água, você vai contaminar a minha água. Você gosta quando alguém pega o seu objeto pessoal, a sua garrafinha de água, o seu celular? Coisa pavorosa é você pegar o celular do outro, né? Ou coisa pavorosa, eu não uso mais carteira, eu perdi meu cartão, então não tenho mais carteira, só pago tudo com o celular. Tem a prorrogação, pagamento por celular. Quando alguém
não sabe mexer com isso, e pega o meu celular na mão, dá até um faniquito. Falei, o que você vai fazer com o meu celular? Devolve meu celular. Porque é nossa propriedade, a gente tem essa ideia de uso. E é assim que nós devemos enxergar a nossa espiritualidade. Nós pertencemos a esse Deus. E significa que a minha vida, minhas aspirações, meus objetivos, meus desejos, minhas falas, meus relacionamentos, meu trabalho, meus pensamentos, tudo deve se voltar para este Deus que nos comprou. Santidade integral é muito diferente de nos afastarmos dos amigos não cristãos, é muito diferente de deixar de participar de eventos sociais com não cristãos, é muito diferente de deixarmos de assistir TV. E num passado recente, as pessoas achavam que ser santo era não assistir TV, ser santo era não estar na internet, ser santo era se vestir de determinada forma, ser santo era não ir para determinados eventos, mas santidade não é isso caso você não viva exclusivamente para a glória de Deus. A santificação do Espírito, em primeiro lugar, tem a ver com as suas convicções espirituais. Agora, talvez a gente não entenda o que é santificação do Espírito, porque a gente também não entende o que é o Espírito. E o que é o Espírito? Quando a gente fala que o ser humano foi criado com espírito, alma e corpo, quando a gente volta lá para Gênesis, na criação do ser humano, nós vemos que Deus criou todos os animais, todos os seres vivos, mas quando Ele criou o homem, Adam, em hebraico, diz o texto bíblico que Deus soprou o seu espírito nas narinas do ser humano, e aquele homem, Adam, se tornou Nefesh, ou alma vivente, ou ser vivente, porque o ser humano foi o único ser criado, o qual Deus sopra o seu espírito. Isso significa que o Espírito, em outras palavras, é a nossa principal distinção do restante da criação. Nós somos seres criados em matéria, em carne, mas também somos seres criados como seres espirituais. Então você é um ser espiritual, assim como os anjos são seres espirituais. A grande diferença é que você tem um corpo e que você vive nesta terra. Os anjos são seres espirituais, mas não necessariamente vivem nessa terra e não necessariamente têm um corpo como você tem, um corpo passível de ser destruído, limitado, feito com esta mesma matéria. Ser espiritual, então, é aquilo que nos habilita e que nos capacita a termos um relacionamento com Deus, com o divino. Somos seres espirituais e por isso nós nos questionamos acerca das grandes questões filosofais. Quem sou, para que existo, para onde vou, existe vida após a morte? Você, sendo um ser espiritual, te faz buscar a todo tempo uma razão de viver, um propósito de existência, te faz buscar a todo tempo respostas para as perguntas não respondidas, porque você nunca vai ver um cachorro se preocupar com qual é o propósito da vida, não é? Você não vai ver um chimpanzé, por mais inteligente que seja, e por mais que darwinianos acreditem que ele é semelhante ao ser humano, você nunca vai ver um chimpanzé fazer uma oração. Você já viu um chimpanzé orar a Deus? Olhar para o céu e pensar assim: ó Deus, chimpanzé, me ajude a ter mais bananas. Você nunca vai ver um chimpanzé orar, porque animais não oram. Você vai falar assim: mas o meu cachorrinho ora. Porque você não conhece o meu cachorrinho. Eu falei agora na escola bíblica que a gente está numa inversão de valores maluca na nossa sociedade, em que os animais, os pets, estão tomando o lugar das crianças. Não venha me falar que você é pai de pet. Você não é pai de pet, você não é mãe de pet. Se você for pai ou mãe, você vai ser mãe ou pai de uma criança, não de um cachorro, não de um, porque o ser humano é um ser espiritual. Aí eu lembro que quando eu era adolescente, minha família tinha uma cadelinha, uma poodle chamada Lica, e nós orávamos como família, nós nos reunimos para orar, e a gente ficava juntos assim, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã acho que já tinha casado, não lembro, minha irmã junto também, assim, a gente orava, aí a Lica vinha lá e via a gente orando, ela ficava pulando. Poodle gosta de pular, ficava pulando. Aí minha mãe pegava a Lica no colo e falava assim: porque a Lica quer orar também. Eu falava: mãe, a Lica não quer orar.
ali que está pulando porque ela está vendo um movimento dos humanos se juntando e ela acha que é um ser humano. Mas ela não tem desejo e necessidade de orar. Ela está repetindo o comportamento humano. Ah, mas o cachorro é fiel, o ser humano não é fiel, o ser humano trai, o ser humano é ruim, cachorrinhos são bonzinhos e eles são fiéis e são leais. Não, cachorro não é fiel, cachorro não é leal, cachorro é interesseiro, ele quer sobreviver. É por isso que ele anda perto de você, que alimenta ele. Ter espírito é o que nos distingue do restante da criação, porque nos faz seres que buscam um relacionamento com o divino. E até mesmo os ateus têm espiritualidade, porque a espiritualidade do ateu está baseada na convicção da crença de que Deus não existe, porque a negação de Deus é uma crença. E é o espírito que nos faz inquietos quanto a essas questões existenciais. E quando nós vemos que o nosso espírito precisa ser santo, o que significa isso então? Significa que a minha espiritualidade, os meus desejos pelas coisas transcendentais, as minhas perguntas para as respostas da vida, os meus questionamentos e inquietações, eles têm todos propósitos e se voltam todos num único objetivo. Eles se voltam para o meu Criador, eles se voltam para a glória de Deus. Isso significa não apenas que eu devo ficar pensando em Deus, mas que eu devo viver a minha vida para que Deus seja manifesto. Leonard Sweet escreve que uma coisa é criar uma comunidade contrária à cultura ou uma subcultura cristã, e isso não é a mesma coisa que sermos uma comunidade espiritual, missional, encarnacional, estar dentro e não ser de, e tampouco fora de. A ideia é que sermos seres espirituais não é sermos seres separados da comunidade onde nós estamos que seres fora, mas é sermos seres que estão dentro da comunidade, vivendo e expressando a glória de Deus onde nós estamos. É abrirmos as janelas para o mundo, ao invés de permitirmos que o espírito da época nos modele. É conduzirmos o mundo e as pessoas pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. E Deus diz isso claramente no primeiro chamado que Ele faz ao seu povo para ser santo, em Êxodo 19, versos 5 e 6, Ele diz assim: olha, vocês vão me obedecer, vão guardar a minha aliança, vão ser o meu tesouro pessoal entre todas as nações, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Santidade está ligado para Deus com o sacerdócio, e sacerdócio é conduzir o povo para Deus. O reino de Deus é composto de fiéis, que devem ver a si mesmos santificados em relação ao mundo, separados para a pureza e para um propósito estabelecido por Deus, e esse é o sacerdócio. Nós temos esse mesmo chamado de Deus se repetindo no Novo Testamento, em Tito, capítulo 2, verso 14, Paulo escreve: e Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Veja que não adianta e não basta você ser separado, porque santidade significa evidenciar a glória de Deus no mundo onde você está, e isso é uma espiritualidade saudável. É você saber para que você vive, qual é o seu propósito. Você vive não apenas para ser diferente, mas para conduzir pessoas para Deus, para inspirar a diferença no mundo. Você tem um propósito, que é manifestar a glória de Deus onde você está na sua família. A santidade é um caminho missional. Quando Jesus fala que a gente tem que ser sal, temos que nos lembrar que o sal é diferente, mas não apenas o sal é diferente, o sal evita a putrefação. Então a ideia, quando Jesus fala assim, vocês são o sal do mundo, a luz do mundo, significa assim, vocês não são apenas aqueles que dão gosto para o mundo, mas vocês são aqueles que evitam que o mundo venha a se apodrecer. Porque no passado as pessoas não tinham geladeira, colocavam sal nos alimentos para conservá-los. O mundo não se estraga, ou não deveria se estragar, por causa da presença da igreja. Efésios capítulo 1, verso 4, Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, santidade de espírito, temos um propósito. Santidade da alma é a nossa busca por saúde emocional. Diante do tempo em que nós vivemos, de pandemia, de endemia, de ansiedade, de lockdown,
de desemprego, nós presenciamos uma nova onda de valorização da saúde emocional. E biblicamente a saúde integral do indivíduo é algo que abrange a saúde da alma, a santidade da alma. Mas, talvez pela falta de entendimento e oportunismo de muitos, as pessoas hoje estão usando a ideia da saúde emocional como pretexto para fazer o que elas querem. Então a pessoa vai dar uma escapadinha, ou vai e faz qualquer coisa, vai e busca qualquer prazer, porque ela fala assim: eu preciso de saúde emocional, eu preciso cuidar de mim mesmo. Mas não é isso que saúde emocional significa. Saúde emocional não é pretexto para você fazer o que você quer. Saúde emocional é justamente você controlar os seus ímpetos naturais quando eles forem carnais. Saúde emocional é você não ser dominado pelos teus sentimentos e saber identificar as tuas emoções, para que as tuas emoções não gerem o pecado. Santidade da alma tem a ver com não permitir que as nossas emoções se tornem pecaminosas. Santidade da alma é entender que Deus nos criou como seres emocionais, com alma, mas não existe emoção boa e emoção ruim. Deus te fez com emoção. O que existe é consequências ruins da emoção ou consequências boas da emoção. Veja só, o que fazemos com as emoções, o que essas emoções produzem em nós, como elas afetam os nossos relacionamentos, é isso que vai fazer com que você seja santo na sua alma ou não. É isso que vai fazer com que algo seja bom ou ruim. Por exemplo, a ira é uma emoção boa ou ruim? E agora? Para muitos a ira é muito ruim. Mas ela é ruim não pela emoção ira, ela é ruim porque aquela pessoa não consegue controlar a ira. Ou porque a ira causa nela transtornos emocionais e sentimentais. Porque Jesus se irou. E Deus tem, por exemplo, a ira santa. Nós vemos em Marcos capítulo 3, verso 5, que Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido. Marcos 3, 5, Jesus ficou irado. E Jesus olha irado para aquelas pessoas. Já viu um olhar de ira? Eu conheço o olhar de ira da minha mulher. Agora imagina o olhar de ira de Jesus. Jesus se irou. Também vemos quando Jesus vai no templo e derruba os cambistas. A princípio ele estava enérgico naquela situação. Entretanto, em nenhuma delas ele pecou. Efésios capítulo 4, verso 26, irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Agora eu pergunto para os irmãos, outra emoção, a tristeza. Tristeza é bom ou tristeza é ruim? E para um mundo que supervaloriza a saúde emocional sem entender a espiritualidade, nós vamos dizer assim: se nós fôssemos nesses valores, a tristeza é muito ruim, deixa para lá a tristeza. Tristeza não é de Deus. Mas a palavra de Deus afirma que a tristeza, ela é boa quando ela vem de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10 e 11, porque a tristeza que é da vontade de Deus, tristeza que é da vontade de Deus, conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Verso 11, vejam que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês dedicação, defesa das ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. O que a palavra de Deus está nos revelando aqui é que não tem tristeza boa ou ruim, mas tem tristeza que vai gerar algo bom ou tristeza que vai gerar algo ruim. Porque saúde da alma é saber como as minhas emoções vão me transformar conforme o caráter de Jesus, e não é se isentar das emoções. E o fato de você ter emoção é o que te faz ser um ser humano segundo a imagem de Deus, porque Deus também tem emoções. Mas a grande diferença está o que essas emoções geram em mim. Nós não somos desenvolvidos desde a infância para sabermos gerir as emoções, nós somos desenvolvidos para reprimir as emoções.
Nós somos ensinados de que demonstrar emoção é ruim, de que chorar é ruim, de que sentir raiva é ruim, de que sentir ira é ruim, de que se alegrar muito é ruim, mas em nenhum momento Deus diz que as emoções são ruins. Saúde emocional não é viver como alguém que não sente nada, é ressignificar os teus sentimentos, é entender de onde está vindo essa emoção, o que ela pode gerar em mim. Além disso, nas Escrituras, quando eu vejo o conceito de santificação, existe a ideia de uma santificação perfeita, que é sermos como Cristo. João escreve sobre isso, 1 João capítulo 3, verso 2 e 3 e verso 6, João diz assim, que quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todos que têm essa esperança se manterão puros como Ele é puro. Veja que João estabelece pureza ou santidade pela esperança de que um dia nós nos tornaremos como Cristo. Quem permanece nele, diz no verso 6, não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece. Veja que João estabelece que santidade tem a ver com ter a esperança de ser como Cristo, e manter-se firme nessa esperança. E quando eu penso em ser como Cristo, quando você pensa em ser como Cristo, o que vem na sua mente? O que é ser como Cristo? O que faz de Jesus alguém tão diferente? O que fez de Jesus alguém tão fenomenal, divino? E quando eu penso em ser como Jesus, eu não penso em ser alguém que andou sobre as águas. Eu não quero andar sobre as águas. Qual é a vantagem de andar sobre as águas? A gente tem barco. Eu não penso em alguém que sai, apenas curando todos os paralíticos e cegos. Isso pode ser muito interessante, mas a gente tem bons médicos. Quando eu penso em ser como Jesus, o que mais me inspira é ser alguém maduro emocionalmente. Porque Jesus não se afetava pelas ofensas alheias. Jesus a todo momento era ofendido pelos fariseus e até pelos discípulos. Sabe quando Jesus vai para Jerusalém e os discípulos sabem que ele vai morrer, eles chegam assim e falam assim: mestre, tem certeza que o senhor vai para lá? Em outras palavras, os discípulos estavam dizendo assim para Jesus: Jesus, o senhor sabe o que o senhor está fazendo? Imagina que você sabe todas as coisas e vem um outro ser pequenininho, e fala assim: você sabe o que você está fazendo? Sabe quando você está dirigindo? E você sabe o caminho? Aí uma pessoa que nunca dirigiu na vida, que não costuma pegar trânsito, e você vira e pega um caminho diferente, a pessoa olha para você: peraí, você sabe o que você está fazendo? Como é que você se sente com isso? Eu não sei você, mas eu que sou colérico, controlado, eu respiro fundo. E Jesus a todo momento era ofendido pelos discípulos, era ofendido pelos fariseus, mas ele não se emocionalizava. Ele era alguém que tinha pleno domínio das suas emoções. Ele sentiu tristeza, sentiu angústia, sentiu isolamento, sentiu alegria, sentiu ira, mas isso não o levava a pecar. Porque saúde emocional é ser como Cristo, é compreender a minha emoção e ter uma reação que está sob o controle do Espírito Santo, é ter a consciência dos seus sentimentos, de como deve reagir e manter as emoções sobre este domínio do Espírito. Bons níveis de inteligência emocional incluem expressar a emoção, responsabilizar-se por elas, fazer perguntas que cheguem ao coração, discernir a fonte ou a raiz das emoções, ter empatia, resolver as emoções e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo, resolver as nossas feridas e ajudar outras a fazerem o mesmo. Eu me lembro de algo que me impactou muito, o conceito de arte kintsugi. No Japão foi desenvolvida uma técnica de arte de cerâmica chamada kintsugi. E a kintsugi nada mais é do que um vaso de porcelana que era quebrado e depois era recolado, e essa cola ela tinha aí pó de ouro, e aqueles vasos quebrados e recolados costumavam valer muito mais do que os vasos originais, justamente porque quando você quebra algo e remonta,
essa remontagem fica exclusiva, fica única. Um vaso recolado nunca fica igual ao vaso original, não é verdade? Já tentou colar um vaso recolado? Por mais perfeito que pareça ser, ele vai ficar um pouquinho diferente, e essa imperfeição faz do vaso único. E essas imperfeições em nós é o que nos fazem únicos. Porque quando essas emoções que você tem, quando esses sentimentos que você tem são trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, geram marcas em você que te fazem exclusivo. O teu grande valor está justamente nas suas imperfeições trabalhadas por Jesus. A grande verdade é que as imperfeições nos dão exclusividade, e a dor se torna a grande plataforma para o poder. Porque negá-las é não permitir o crescimento, mas trabalhá-las é se desenvolver a plena maturidade. Santidade da alma é isso. E por fim tem a santificação do corpo. Se a santidade integral envolve espírito, alma e corpo, a saúde espiritual vai direcionar a saúde física. Eu li algo que me chamou a atenção nesses dias, Provérbios número 18, verso 14, que diz assim: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Olha que fantástico. O espírito do homem o sustenta na doença. Sabe o que isso significa? Se você não souber interpretar a Bíblia, você vai dizer assim: olha, aqui está dizendo que quem tem um espírito forte não fica doente. Não é isso que está dizendo. O que a palavra de Deus está dizendo é diferente. Está dizendo assim, ó, que o espírito do homem o sustenta em meio à doença, mas o espírito abatido não consegue se levantar. Você já viu pessoas espiritualmente saudáveis que estavam doentes fisicamente? Você já teve o privilégio de se encontrar com pessoas espiritualmente saudáveis, mas que por algum motivo ficaram internadas por alguma enfermidade? Eu já tive. Me lembro de alguns irmãos, vou citar dois, que já morreram, já foram para a glória. Irmão Rubens Breia, irmão Gabino. Visitei os dois no hospital, tive o privilégio de caminhar um pouquinho com eles, mais com o Gabino, né? Gabino era meu companheiro. Manildes vai assistir esse culto depois, vai ficar com saudade. Mas lembro quando fui visitar o irmão Breia, já num momento bem debilitado do seu físico, e ele estava na cama, ele não conseguia se levantar, mas todo mundo que entrava naquele quarto recebia um folheto evangelístico, uma palavra de evangelização. E eu fui lá para levar algum conforto, mas eu saí extremamente confortado, porque para aquele homem não importava a situação física dele, importava que ele estava no hospital para levar a glória de Deus lá, porque o espírito do homem o sustenta na doença. Aleluia. A enfermidade não te derrota, ainda que você morra. O espírito do homem, a espiritualidade em Deus te faz vivo, ainda que o seu corpo esteja morrendo. Lembro do Gabino, a mesma coisa. Irmão Gabino foi lá visitar no hospital, e a minha surpresa foi que ele já tinha evangelizado todo mundo do quarto. Ele já tinha orado com as pessoas, já tinha falado de Jesus, já tinha evangelizado, estava super bem, nada estava acontecendo com ele. Fez um vídeo, eu gravei um vídeo com ele, e ele faz questão de no vídeo encorajar a igreja. Eu tenho esse privilégio de ter vivido essas coisas. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Paulo entende que espiritualidade é você estar com o seu corpo bem, é você purificar o seu corpo. E quando a gente fala de purificação do corpo, o que a gente está falando? O que é purificar o seu corpo? Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 11 e 13,
1 Coríntios 6,11, alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do nosso Senhor Jesus. Verso 13, e vocês contudo não podem dizer que o nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual, ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Olha como que Paulo enxerga o corpo. Ele fala assim, em outras palavras, a sua espiritualidade define a forma como você trata o teu corpo. A sua espiritualidade afeta o teu corpo. 1 Coríntios 10, 23, tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Então, podemos interpretar aqui o seguinte, que santidade do corpo tem a ver com fazer com o meu corpo aquilo que edifica o meu corpo, e não aquilo que o destrói, não aquilo que o aprisiona. A forma como eu lido com o meu corpo evidencia a minha espiritualidade. Algumas denominações levam isso muito mais a sério do que nós. Acreditam que espiritualidade tem a ver com a forma como você se alimenta, com a forma como você pratica atividades físicas, com a forma como você cuida das suas emoções, com a forma como você cuida do seu sono, regula o teu sono. Eu acho fantástico que o apóstolo Paulo, quando escreve para o seu discípulo Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 22, ele escreve uma série de exortações sobre como viver para a glória de Deus, e como ser um ministro que glorifica a Deus. Aí no meio daquela carta, 1 Timóteo 5, 22, ele diz assim, olha, não se apresse em nomear um líder, não participe dos pecados alheios, mantenha-se puro, e não beba apenas água, uma vez que você fica doente com frequência, tome um pouco de vinho, por causa do seu estômago. Aí você pode pensar assim, mas espera aí, Paulo estava falando de santidade, de pureza, de repente ele vira a chavinha e fala para Timóteo tomar vinho. Não, Paulo não está falando de coisas diferentes, ele está falando da mesma coisa. Ele está falando aqui, ó, santidade é você cuidar bem do seu corpo. Estamos juntos, irmãos? Amém. Amém. Ele está falando para Timóteo, Timóteo, mantenha-se puro e cuide do seu estômago. Porque ele sabia que se Timóteo não cuidasse do seu estômago, ele não ia conseguir ministrar. Ele não ia conseguir ter autoridade, não ia ficar enfraquecido, não ia ter vigor para liderar a igreja. Para o apóstolo, a busca por santidade incluía o cuidado do corpo na mesma proporção. E Jesus, quem falar de Jesus? Um dia seremos como Cristo, e essa é a santidade plena. Vocês conseguem imaginar qual era a condição física de Jesus? Vamos analisar aqui. Jesus seguia a dieta do Mediterrâneo. Comia peixe, comia óleo, né? Tomava óleo, comia água, vinho, pão sem fermento, farinha integral. Não apenas isso, mas diz o texto bíblico que ele se alimentava com frequência, mas que ele também dormia quando precisava, e que ele tinha uma disposição física a ponto de viajar quilômetros e quilômetros a pé. Jesus era bem preparado fisicamente. Caminhava, carregou a própria cruz que pesava alguns quilos. Jesus tinha força, tinha tônus muscular, tinha preparação cardiorrespiratória, tinha uma boa alimentação. Ser como Jesus é ser santo. Você está cuidando do seu corpo, você está cuidando da sua saúde emocional, como está a sua espiritualidade? Então eu quero lembrá-los de 3 verdades. Santificação do Espírito nos concede o renovo do nosso propósito eterno, é o que norteia as nossas relações, objetivos e atividades nessa terra. A santificação da alma está relacionado com dar atenção para as nossas emoções e reações, e as desenvolver sobre a dependência da graça de Deus, nos tornando como Cristo. E a santificação do corpo é o resultado de uma vida que existe para glorificar a Deus com hábitos e atitudes que beneficiem a nossa saúde física. Hebreus 12, 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém?
Sem santidade, ninguém verá o Senhor. A partir de hoje, não vamos mais entender santidade como apenas algo espiritual. A santidade é integral. Que todo o teu ser, espírito, alma e corpo sejam santos para o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Eu me lembro sempre, o meu mentor disse isso uma vez. Na época que eu estava mais obeso. Hoje eu estou bem gordinho, mas eu estou voltando aos pouquinhos. Mas eu estava uma época aqui na igreja bem gordinho. Aí o meu mentor falou assim: você está fazendo atividade física? Eu falei: não tenho tempo. Lá para 2015, os irmãos que estão mais tempo lembram. Ele: não tenho tempo. Aí ele falou: Alex, você acha que você deve fazer atividade física? Eu falei: eu acho que eu devo. Aí ele disse assim: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Aí eu fiz que nem aquele jovem rico e voltou para casa cabisbaixo, né? Porque tinha muito a fazer. Você sabe que você tem que cuidar melhor do seu corpo? Você sabe que precisa cuidar melhor das suas emoções? Isso é santidade espiritual, isso é santidade integral.